Capítulo 6. 3. Doença sem face. Tendo dito tudo isto, eu não tinha mais o direito de recusar. Cuidadosamente, eu alcancei e toquei sua mão. A primeira mão de uma pessoa que eu senti era fria. Eu discretamente senti o toque de sua palma. Ao fazê-lo, o Senhor dos Demônios segurou a minha mão firmemente. Trate-me bem daqui em diante. Sim. Por favor, trate-me bem da mesma forma, Vossa Alteza. Eu senti que esse seria um longo relacionamento. Eu não tinha certeza do porquê, mas minha intuição me dizia isto. Executivo da firma Kionkuska, Goblin Avarento, Torukel. Calendário Imperial. 2004-1505. Sede da firma Kionkuska, sala de conferências. Para fazermos uma assembleia completa. Uma ocasião relativamente rara, Keruk, uma ordem veio subitamente da sede da firma para uma assembleia completa. Os executivos da empresa estavam espalhados por todo o continente. Eu também tinha planos de ir para Batávia hoje, dirigir uma frota. Claramente essa assembleia não estava agendada. De repente chamar todos os executivos para reuni-los, isso não acontece todo dia. Eu tinha um mau pressentimento. Talvez algo grande tenha acontecido em algum lugar. Disfarçando minha mente ansiosa, eu prossegui para a sede. Na grande sala de conferências todos os executivos estavam reunidos. Keruruk, as mesmas caras feias de sempre. Vampiros, lobisomens, lagartos. Era uma bela exposição de raças. HM. No extremo da sala de conferências estava uma garota que eu nunca havia visto antes. Seu cabelo era rosa claro. Raças com essa cor de cabelo são raras. Foi então que eu fiz contato visual com a jovem. HM. Eu engoli em seco sem querer. Os olhos venenosos em sua face inexpressiva eram incomuns. Eram olhos de uma pessoa que havia matado. E não uma ou duas pessoas, mas olhos que já haviam matado inúmeras vezes. Por sorte o tempo que mantivemos o contato visual foi curto. A garota havia virado a sua cabeça rapidamente. Keruk. Eu não sabia quem ela era, mas provavelmente é a causa dessa reunião de emergência. As situações sempre saem de controle por causa de convidados indesejados. Havia uma garota que eu nunca tinha visto. Eu consegui deduzir facilmente. Os executivos estavam demonstrando seu descontentamento. Agora que Torukel, o avarento, está aqui, comecem a conferência. Vocês sabem quantos clientes eu ignorei para vir aqui? Sim, isso mesmo. Se eu não conseguir vender todo o arenque seco hoje vai ser horrível. Que pessoas impacientes. Eu tinha até mesmo planos para negociar com os mercadores de Frígia no porto. Eu tinha uma agenda bem ocupada. Tempo é essencial para um comerciante. Comecem logo a reunião ou o que isso for. E, se possível, acabem logo. Bom. Todos se acalmem. O velho vampiro sentado no assento mais alto acalmou os executivos. Há um motivo para termos convocado e reunido todos os executivos. Não desperdiçaremos seu tempo, então não se preocupem. Ivar Lodbrok. Esse velho como uma esplêndida barba branca era o maior executivo de nossa firma. Ele poderia ser referido como a pessoa que realmente controlava a firma inteira. Combinando com uma pessoa conhecida como um vampiro, ele havia vivido mais de 600 anos. Entretanto, eu realmente tenho que dizer que ele deveria entrar no seu caixão e ter seu funeral executado. Ele realmente está vivo há muito tempo. Então agora, Lápis Lazuli. Explique. Sim, chefe. A garota no centro do salão de conferências respondeu. Lápis Lazuli? Eu já ouvi esse nome antes. É aquela que nasceu com o sangue amaldiçoado. Porque uma coisa dessas está participando da conferência de executivos. Muitos dos executivos reconheceram a identidade da garota. Enquanto franziam as sobrancelhas, eles começaram a sussurrar entre si. Eles estavam mostrando seu desconforto abertamente. Ah! Lembrei. É a criança que conseguiu se estabelecer com sucesso na nossa firma, mesmo sendo uma intocável. Havia um tópico circulando sobre uma garota que tinha talentos muito superiores a seus tatus. Keruruk, então essa garota é a protagonista desta discussão.
Certamente, sua voz era clara. Ela estava calma mesmo em pé na frente desse grupo tão variado de executivos. Com certeza, isso não era um nível normal de coragem. Chefe, isso aí não é nenhuma candidata executiva. Ela não é só uma atendente. O que é isso? Até mesmo exceções têm limites. Já é desagradável eu ter que respirar o mesmo ar que essa mestiça. Os executivos despejaram reclamações. Que idiotice! O sistema hierárquico não é nada além de uma antiguidade inútil. Uma ferramenta que os nobres estúpidos usavam para criar filhos e filhas ainda mais retardados. Mesmo assim, vocês desprezam essa intocável. Para início de conversa, nós mercadores temos um status social baixo. TSK. Os sujos estavam falando do mal lavado. Ivar Lodbrok sorriu amargamente. Que tal primeiro escutar o que ela tem a dizer? É algo lucrativo. Ouro que esteve no intestino de um porco, e outro banhado em água benta, ambos têm o mesmo valor. Lápis lazuli. Sim. O Lorde Demônio Dantalha pediu por um empréstimo. Lápis lazuli falou calmamente. Atualmente, Lorde Demônio Dantalha possuiu uma dívida de 196 libras. Mesmo que ele tenha que aumentar sua dívida, pretende conseguir vencer de Viriada HM. Os executivos viraram para olhar uns para os outros. Ignorando suas atitudes de agora a pouco, esses indivíduos ainda eram sensatos. Eles rapidamente perceberam que esse assunto era sério. Deixando de lado o status de lazuli por enquanto, os executivos começaram a murmurar entre si. Ele está planejando usar uma dívida para pagar outra. Isso é mesmo o cúmulo da estupidez. O coelho está se oferecendo para ser pego na armadilha, não há motivos para recusar. Então, quanto ele quer pegar? Minha opinião era a mesma. Lordes demônios tinham usos políticos, mesmo ele sendo um lorde de 71 rank. Seria bom usar essa chance para prendê-lo a nós. Porém, ao ouvirem a resposta, todos ficaram em silêncio. O montante que Lorde Demônio Dantalian requisitou foi 10,000 moedas de ouro. O quê? Os executivos ficaram com cara de bobo. Ele está louco. Ah, isso vindo de um capial que não conseguiu lidar nem com 100 moedas. Ele estava louco. Isso é insanidade. Esses tipos de frases foram pronunciadas abertamente. Apesar de estarmos ofendendo um Lorde Demônio, que era o topo da pirâmide social, estava tudo bem. Não havia ninguém para escutar além de nós. Você tem certeza? 10,000 libras. É exatamente isso que ele falou? Juro pelo Rio Estige, eu tenho certeza. Ele realmente enlouqueceu. Os executivos deram sorrisos tortos. 10,000 moedas de ouro era a quantia que um conde receberia anualmente se a população em seu território chegasse a 50,000. Ano passado, o orçamento processado pelos nobres do Império de Habsburgo foi de cerca de 500,000 libras. Para um Lorde Demônio, que não tinha nem território nem cidadãos, pedir 50 do que um grande império acumulava anualmente. Ele tinha um slime em seu crânio no lugar de um cérebro. Meus prezados companheiros da Kionkuska, ele provavelmente concluiu que a atmosfera estava ficando complicada. Ivar abriu sua boca. A sala de conferências ficou silenciosa. Quando esse vampiro idoso falava, então até o mais orgulhoso dos executivos se calava. Eu pessoalmente acho que essa é uma boa oportunidade. Certamente 10,000 moedas é uma fortuna. Mas, se isso significa fazer um Lorde Demônio nosso cachorrinho para a eternidade, então não é uma quantia tão absurda. Kiruruk. Eu dei uma risada sem me preocupar. Um dos representantes sagrados e invioláveis que simbolizam dignidade absoluta, um dos 72 senhores que comandam um exército de demônios. Referir-se a um nobre deste como um cachorrinho. Realmente, ele é um dos 3 vampiros anciões que restam no mundo. Essa era a atitude arrogante que combinava com Ivar Lodbrok. Bem, eu me sentiria culpado deixando essa conferência toda nas mãos de Ivar. Vamos nos pôr um pouco à frente. Espere, chefe. Tem algo que eu gostaria de perguntar. Não meça suas palavras e fale o que pensa. Ivar olhou em meus olhos. Íris puramente vermelhas. Esse era a cor que lembrava sangue às pessoas.
Havia alguns executivos que sussurravam entre si que esses olhos eram assustadores, mas por algum motivo, eu só conseguia pensar nestes olhos como lindos. Um vampiro frio, rigoroso e cínico. E Varlodbrok provavelmente estabelecerá essa firma como uma companhia indestrutível. Se possível, eu quero estar aqui quando isso acontecer. Esse era meu pequeno sonho. Isso não pode ser uma armadilha. Uma armadilha. Não uma ou duas moedas, mas nada menos que 10,000 libras. Keruk. Se o Lorde Demônio Dantalha não enlouqueceu de fato, então ele pode ter um plano. Eu não pensava que o Lorde Demônio Dantalha poderia possuir a habilidade de lidar com todo esse empréstimo. De todo modo, é preciso considerar todas as possibilidades existentes. Isso precisava ficar claro. Isso é um bom ponto. Ivar estava sorrindo levemente. Era uma expressão que ele fazia quando estava pensando em um plano maquiavélico. Mesmo ele sendo tão velho quanto uma pessoa pode ser, este homem tinha belas rugas.